Veja, o Centec, apesar de ser uma instituição nova, né? É uma instituição já basicamente do início desse século, finalzinho do século passado, já tem praticamente pouco mais de 15 anos de idade. Então, mesmo assim, muitas coisas efetivamente ocorreram nessas 2 décadas, essa década e meia, na área de abrangência da atuação do Centec. O Centec ele tem como missão trabalhar a questão do ensino técnico e tecnológico, sempre atrelado a uma demanda localizada, ou seja, ele partiu da identidade das necessidades para os treinamentos e fazendo ela em várias dimensões. As dimensões de curtíssimo prazo, que são os cursos básicos, cursos que recebeu uma denominação interna de FIC, né, que são iniciais e são formação inicial e continuada. O que é isso? São cursos que, para aquelas pessoas que ainda não têm uma profissão definida, ele estimula em algumas áreas, né? Tanto na área fim como na área meio. Na área fim você tem desde a parte de construção civil, vai na área, isso na parte de construção civil. Você vai na área de indústria, né, com soldas, eletrotécnica, eletromecânica, é um campo bem vasto. Na área de serviços, na área de meio ambiente, né, e aí eu me sinto muito à vontade por ser uma figura originária. Minha ignorância especializada é recursos hídricos, né, eu fui professor 25 anos na universidade. Porque eu fui mais, mas eu fiquei um tempo de licença, mas 25 anos de batente, né? 25 anos do santo sacrifício da aula. Então eu tenho muito orgulho disso. Então o Centec ele varre desde essa parte básica de cursos, né, de formação inicial e continuada, e serve também para as pessoas que já estão no mercado de trabalho e que precisam avançar na qualidade desse trabalho e no crescimento e na verticalização da sua profissão. Isso vai aí com os cursos também de curta duração, tanto na área fim como na área meio, e tem um foco muito presente, atual e que vai perdurar como importante durante muito tempo ainda, que é essa área de informática, de tecnologia da informação. Ele abrange isso também de uma maneira importante, indo desde da habilitação para o cidadão trabalhar com smartphone, com tecnologias bem amigável operacionalmente, até uma coisa mais orientada sofisticadamente para uma máquina de controle mais específica, etc. Então ele vai aí e chega também aos cursos técnicos, né, que são os CVTECs, que envolve aí uma formação complementar. Ela não substitui o segundo grau, ela não ocupa esse espaço que no nosso estado agora nós tivemos uma avalanche, uma coisa marcante nesses últimos anos aqui no estado do Ceará, nesses últimos 8 anos, foram a criação mais especificamente nos últimos 4 anos, a criação de 140 escolas técnicas de segundo grau. Mas essas escolas elas são elas substituem efetivamente o segundo grau, habilita o cidadão para o mercado e o credencia para o terceiro grau com qualidade. Então, é uma coisa em tempo integral, esses cursos são de tempo integral. Isso marca, esses são os colleges americanos, isso marca de maneira profunda. E o Centec, então, está se reorientando na sua pergunta original, porque ele teve que enfrentar esse crescimento da oferta, tanto do nível superior quanto do nível médio em tempo integral do segundo grau. Então, o nosso espaço, ele não diminuiu, ele aumenta, cresce proporcionalmente a essa extensão do conhecimento formal, tanto nos institutos federais, que é uma coisa muito marcante e importante, né, quanto na própria expansão das universidades, tanto as universidades do Estado como a Universidade Federal. Já temos aí a Universidade Federal do Ceará com alguns campos. Temos a Universidade Luso-Africana em Redenção, com campus
com campi até na Bahia. Temos a Universidade Federal do Cariri, além do importante crescimento dos institutos federais, que ocupam um espaço muito importante na formação daquelas bases de conhecimento que são mais permanentes, que são cursos que têm uma duração mais longeva. Então, abre para o Centec uma extensão de maneira muito forte e uma parceria muito interessante com as universidades, com o Instituto Federal, através de seus vários centros no Estado, no sentido de complementar essa ação, tanto na parte de serviço, como na extensão, como na proposição de cursos específicos. Porque um instituto desse, uma universidade, ela não tem uma estrutura, ela faz um curso para durar 50 anos, 30 anos. O Centec pode fazer, está moldado a montar cursos até o 3º grau, complementares de 2, 3 anos. Né? Não precisa de ter, ele tem essa característica de ser vocacionado a atingir esse espaço. Então há uma complementariedade importante. Eu marcaria nesse contato aqui conosco uma mensagem nova de uma ação integrada, uma parceria forte entre o Centec, as universidades em todos os níveis, do Estado, Federal, os institutos federais, e não vamos parar por aí. Nós temos que nos integrarmos também a nível nacional com centros nacionais de referência do conhecimento. Nós temos uma siderúrgica agora que precisamos de importar tecnologias aonde ela não tem no Estado. O Estado não tem a tradição. A maior siderúrgica que está sendo implantada no mundo está sendo implantada aqui no PECEM, com inauguração prevista para 2016, já com muita segurança de que efetivar-se-á. Então, esse trabalho precisa de ter uma mobilização de todos esses agentes, das universidades, dos institutos federais, para fazer aqueles cursos mais longevos e uma complementação orientada e forte do Centec, compondo essa articulação, e ainda somos poucos, precisamos de trazer o conhecimento de fora para aqui internalizá-lo. Essa é a mensagem. Vamos exemplificar a questão da siderurgia, que na verdade não é só o CSP. Nós temos outras siderúrgicas, né, em implantação lá, mais 2 pelo menos, né? Uma italiana e outra de um grupo cearense, florescente, que nos orgulha muito, que é a do Aço Cearense. Muito bem, então o que é que nós temos aí nesse caso? Nós vamos precisar de termos lá cursos de longa duração, quer na área de siderurgia, quer na área de, vamos dizer, metalurgia, quer na área, por exemplo, de engenharia do petróleo, porque mesmo com o adiamento dessa história, que eu diria, da refinaria, a demanda por refino no Brasil, ela vai continuar existindo, ela não alterou. As pessoas não deixaram de consumir produto derivado de petróleo aqui por conta desse desinvestimento que está ocorrendo na Petrobras nesse momento. Mas primeiro, pode ser outras empresas de fora que venham, ou a própria Petrobras lá na frente, quando se reorganizar, e nós todos temos muita confiança de que isso acontecerá, a própria Petrobras ser parceira, continuar sendo parceira disso. Mas a demanda por refino no Brasil, ela continua. Esse esforço que o Ceará tem, ele não pode desistir disso, ele tem que perseguir, apesar das discussões sobre que é uma tecnologia não muito limpa. Eu diria que hoje nós estamos numa fase do desenvolvimento onde nós temos que conviver, orientado para as tecnologias cada vez mais limpas, de ainda termos de processar indústria de base, né? Evidentemente que com todas as cautelas de se minimizar esses impactos, mas nós temos a obrigação, o Brasil não pode nem deve ficar dependente, até porque é um potencial exportador de petróleo. Então jamais seria razoável a gente ser simplesmente mais um paizinho desculpe a palavra paizinho, mais um país, reconsiderando, do Oriente Médio, produtor bruto de petróleo. Nós precisamos de ter refino, nós precisamos de ter a indústria derivada do refino,
que isso é que vai ser o desenvolvimento. Então, evidentemente que com as atenções cada vez mais focadas na questão ambiental, a gente que é dessa área, podemos falar isso com muita convicção, temos que perseguir isso. Então, voltando ao Centec. O Centec, então, ele compõe agora, nesses 15 anos, houve uma reformatação e a nossa proposta, incumbida aí pelo governo Camilo Santana, no sentido de reorientar as energias para qualificar ainda mais esses centros de formações vocacionadas, né, que são os CVTs, CVTECs, e aqueles cursos de terceiro grau em parceria com as universidades e com os agentes, os centros, os institutos federais no Ceará, de qualificar melhor em todos os níveis o pessoal. Voltando a finalizar a questão do PCEM, eu diria que nós vamos precisar de ter gente em todos os níveis, desde formação de pessoal no pré-processamento, como no processamento, como no pós-processamento, fazendo com que haja necessidade de pessoal qualificado. Se não fizermos isso, nós seremos obrigados a termos que importar mão de obra qualificada e semi-qualificada de outras partes do Brasil e da Ásia. Isso é uma coisa que nós precisamos de estarmos todos juntos, e aqui a mensagem é muito clara, é uma articulação que já existe muito boa do governo, com o Instituto Federal, com as universidades, no sentido de que eles ocupem um espaço importante, e o Centec, com a característica própria que tem, vai estar em articulação com esses agentes, implementando as ações complementares e absolutamente necessárias, sem ter nenhum medo de trazer o melhor do conhecimento universal para o nosso Estado. Esses cursos vocacionais, eles têm essa característica, ele é montado em função de uma demanda, e essa demanda não precisa, ao contrário das universidades que são montadas, quando você faz um concurso como eu fiz, e fui 35 anos ligado à universidade, 25 anos dando aula, 12 mais estava disponibilizado, estava de licença, mais 10, né? Na verdade com 35 eu me aposentei. Mais 10 anos de licença faz com que a gente tenha uma projeção de trabalho na universidade de 35 anos. O Centec, quando a gente admite um profissional, ele tem uma projeção menor de fazer cursos. Ele tem uma característica diferenciada, ele é um centro, por isso que a sua composição, a sua estrutura é uma estrutura de uma OS, é uma organização social que tem essa flexibilidade de contratar pessoas em função da demanda. Então, isso que eu repito, para ficar claro, quando você coloca, vamos dizer, essa área de energia limpa, como é que se dará? A demanda, tanto na eólica como a solar, que começa a ser extremamente viável, né? Aqui no Brasil e particularmente no Nordeste, que os níveis de insolação, além de elevados, ele tem uma característica muito boa, que ela tem uma regularidade de insolação bastante boa para viabilizar um empreendimento desse tipo, e os custos, né, estão baixando a cada ano, né? Eu não tenho dúvida de que esse será um caminho. Só para ter uma ideia, o Ceará já desponta hoje na eólica como um fator importante. Nós no Brasil estamos tendo alguns problemas na área de integração desse esforço na rede, né? Como aqui não é um grande gerador, nós precisamos atrelar isso às redes integradas nacionais, na complementação disso. Hoje aqui a nossa produção está vocacionada para atender demandas mais regionais, mais locais, não chega a ser pontuais, mas é pontual e mais regionalizado. Mas nós temos que estender essa rede de transmissão de energia para acolher, para acatar a produção tanto da eólica como da solar, e até mesmo das marés, enfim, energia limpa, além das hidrelétricas. As próprias hidrelétricas nós temos limitação, nós não temos água e nem teremos nunca água para geração pura de energia. A nossa eventual produção de energia, os meus colegas chamam de leiviana, que foi uma coisa que a gente introduziu uma cultura aqui há alguns anos atrás,
E aqueles que não gostaram muito chama de leviana, que foi uma alteração na lei onde a gente caracteriza que a produção de energia hidroelétrica no Ceará, ela está dependente do uso da água. Ou seja, se eu já vou usar água no rio a montante, eu posso, ao invés de dispersar aquela energia, fazer uso daquela energia, desde que a água já tenha um uso na frente. Eu não posso colocar essa água simplesmente para produzir energia e ir para o oceano. Essa água nós não temos no Ceará. E nem a teremos, mesmo com as transposições, que são águas caras e que não tem sentido a gente produzir muito mais custo de transferência de água para gerar energia. Então, a nossa eventual produção de energia limpa e de forma hidrelétrica, ela está limitada a que estas águas que passam na turbina têm que necessariamente ter um uso ajusante. Eu posso destacar, assim, com muita honra e muito prazer, que essa administração que a gente sucede agora teve muito zelo nesses últimos 2, 3 anos com essa questão interna do Centec. Eu falo isso com muito orgulho porque é muito bom a gente chegar na instituição e perceber que estamos vivendo uma fase importante. Mas esse cuidado nós temos que ter, porque se hoje nós vamos priorizar determinadas áreas, essas áreas daqui a 2, 3 anos podem não ser tão prioritárias. Nós temos que estar nos policiando para reorientar os esforços na busca de se otimizar os recursos que são extremamente limitados, particularmente tanto os recursos naturais como os recursos humanos e recursos financeiros. Nós vivemos aqui numa região muito pobre, né? O cearense é a metade do brasileiro em termos econômicos, ou seja, nós somos aproximadamente, com entusiasmo, 2% da renda do Brasil e somos 4% da população. Ou seja, um cearense, em média, ele ganha a metade de um brasileiro médio. Então, é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção, que nós somos um estado pobre. Muito mais do que competência já nasceu, o cearense é aguerrido, tem esses índices no ITA, tem esses índices de inferência no conhecimento em algumas áreas, muito mais pela necessidade. Quer dizer, o cearense é, ante tudo, um obstinado. E isso, em termos de água, ela é muito importante. Hoje nós convivemos no estado do Ceará como sendo um estado de piso de pedra, né? Um estado que, considerando os padrões de uso da água no mundo, não era para ter sido colonizado, era para ter sido deixado lá para controlar as espécies lá existentes, que flutuavam. As espécies naturais que habitavam antes do homem aqui na região semiárida eram espécies mutantes, elas tinham nômades, elas variavam pela circunstância da água. Então, o cearense hoje vive relativamente bem, porque ele conseguiu acumular, gerenciar com a criação da COGÉ, que eu tive a honra de fazer a implementação dos seus programas, de maneira ainda muito avançada em relação ao país. Nós temos que ter uma vontade de educar e tem que estimular as pessoas a participar disso. Ou seja, nós temos que ser educada e temos que ser uma região educadora. Ou seja, nós temos que dar os meios e estimular as pessoas para utilizar esses meios. Eu não tenho dúvida, e acho que são duas palavras assim, muito fortes, mas muito importantes. E isso passa da responsabilidade do Estado enquanto governo, né? É uma responsabilidade que é essencialmente do Estado, mas que é também da sociedade, é também das organizações sociais, enfim. Todos nós temos que ter consciência de que a única saída, nós não vamos aumentar consideravelmente os nossos recursos hídricos, recursos naturais, nós vamos ter sempre limitações nessa coisa. A sociedade do Nordeste semiárido, que é diferenciada no mundo inteiro, ela tem que criar, como já se conseguiu em várias partes do mundo, esses tigres asiáticos são testemunhos mais recentes disso no mundo, regiões que há 30 anos atrás eram absolutamente insignificantes, hoje são importantes a nível econômico internacional, em circunstâncias muito mais adversas do que a nossa, no contexto geral. E isso só acontece e só acontecerá com a educação. Portanto, nós temos que ser uma pátria educadora e uma pátria educada. A eficiência no Brasil é uma questão, eu diria nem no Ceará, na região. Quanto mais subdesenvolvida está a região,
esses índices tendem a ser mais resistentes, né, a uma mudança mais rápida. Mas eu diria que eu tenho muitas razões para crer que isto está melhorando no ritmo baixo. Nós temos que acelerar esse ritmo. Autores da matemática, você acha que o brasileiro estuda pouco matemática? Eu diria que eu acho que estudamos pouco tudo, né? Vamos dizer, evidentemente que sem fazer conta e sem saber ler, nós não podemos avançar em ciência nenhuma. Vamos dizer, são duas condições absolutamente essenciais. Você tem que ler, compreender textos e toda a questão que está associada a isso, e tem que manipular números, né? Com essas duas coisas existindo, evidentemente que ela cria toda uma pré-condição para você acessar na linguagem e na numerização o avanço que a era moderna necessita e impõe. Veja, a ciência, o conhecimento, ele é universal de verdade, né? Quer dizer, o conhecimento básico, ele é universal. Mas a tecnologia é apropriada ao meio. Quer dizer, é na tecnologia que nós nos diferenciamos regionalmente. E o Centec traz no nascedor da sua missão e do seu nome mesmo, o compromisso com isso, né? Com o ensino tecnológico, com a pesquisa tecnológica e, sobretudo, com a extensão do conhecimento existente, que esse é um desafio forte. Essa extensão, em grande parte do mundo, ela se dá de maneira mais simples, né? Pelo nível de demanda da sociedade, ou seja, a extensão não é um processo unidirecional, onde uma instituição, Centec, Nutec ou qualquer um outro órgão tecnológico ou técnico tem que levar para o cidadão e dizer para ele que ele precisa daquilo. Quer dizer, esse encontro ele acontece nas duas mãos. Em grande parte do mundo dito desenvolvido, o que é que ocorre? É uma avidez, é uma vontade de conhecimento que a sociedade tem. Aí eu falo da sociedade como pessoas, como empresas, né? Como instituições que buscam, né, o conhecimento. Vou dar um número assim: a maior quantidade de patentes no mundo são de origem empresarial, não é acadêmica. Mas eles buscam o conhecimento acadêmico dentro das academias e no próprio desenvolvimento tecnológico das empresas para dar um dinamismo muito maior. Aqui nós ficamos esperando que haja uma transcendência do conhecimento acadêmico para que, com boa vontade ou com estímulos objetivos, a gente faça com que a pessoa se interesse para produzir aqui determinadas coisas, etc., para estimular. Você vê aí o esforço. Não é que não é necessário se fazer isso hoje. Mas eu estou falando que uma das razões desse crescimento tecnológico, dizer assim, mais lento que nós temos no Brasil como um todo, e particularmente nas regiões mais deprimidas, é exatamente porque nós temos ainda uma separação muito forte, né, da atividade empresarial, do mundo acadêmico e do mundo tecnológico. Nós temos do mundo inovativo, as pessoas, as crianças, os jovens. Hoje, com essa coisa da tecnologia, da informática, da internet, nós temos as crianças já fazendo isso, que nos países desenvolvidos fazem, além das crianças, os empresários fazem isso, os liberais, a sociedade civil, busca internalizar o conhecimento a partir de vontade deles. Não precisa que o Estado vá atrás deles para eles fazerem o desenvolvimento. É como as crianças nossas, ela não precisa que os pais cheguem para ela e digam: olha, meu filho, vamos brincar aqui, você tem um joguinho aqui para você brincar. Pelo contrário, ela estimula a nós pais, a nós avós. Eu tenho o privilégio de ser avô, né? Isso é mais interessante ainda, porque a revolução é maior, a vontade que eles têm, quanto mais jovem, ela é mais firme, né? Mais definida. Então, eu sinto isso de maneira muito clara. É assim, nessa simplicidade da vida das nossas famílias,
que a gente compara com a sociedade em geral. Então eu diria que é muito isso, né? Quer dizer, nós temos uma vocação para sermos uma região desenvolvida e temos ao mesmo tempo uma cultura um pouco acomodada de esperar que o Estado resolva o nosso problema. Essa é uma questão que nós temos que cada vez mais, e a gente percebe mudanças nisso, a gente percebe a sociedade de classe hoje um pouco mais cobradora, um pouco mais interessada, mas grande parte dela ainda muito com vontade que os BNDES, que os bancos do Nordeste, que os bancos de financiamento nos sejam favoráveis, né? Para que a gente não corra risco ou pouco risco, quando a inovação é risco. Nós temos aí dois níveis. Primeiro que a comunicação, né? Hoje ela está uma comunicação, queiramos ou não, internacional. As informações hoje que nós recebemos na nossa casa, né? E o que é que está ocorrendo? É que essa informação primária, ela teria um ganho muito maior se colocada no original, né? Quer dizer, se colocada naquela língua predominante que, para nós, orientais, ocidentais, é efetivamente o inglês, né? O espanhol tem crescido muito em toda essa região. Tirante essa questão do mandarim, né? É o inglês e o espanhol. As línguas são importantes ferramentas de comunicação, de abertura, né? Eu diria que eu fiz uma pós-graduação ali na Assembleia, na convivência com, dizia para o meu presidente lá, o deputado Zé Albuquerque, que era um aprendizado assim de muitos professores, são deputados, são 46, né? Então, é uma coisa muito rica de informações que tem uma característica mais horizontalizada, né? Se discute as questões mais importantes do Estado, eu não tenho dúvida disso, no diário do dia a dia dos vocacionados, representantes do povo, mas o desdobramento disso fica pela cultura nossa, que vem lá do Senado italiano, romano, vem muito dessa ideia de que o executivo é que tem que fazer as coisas e que cabe ao legislativo propor, né, discutir, debater. Isso é muito rico. Foi uma pós-graduação nessa área. A minha vocação é mais de peão, é mais de executivo, realmente, de fazer as coisas mais simples. Eu diria que eu aprendi lá, mas não o suficiente para mudar a minha vocação. Então, eu realmente prefiro ser um peão da área executiva. O Brasil, de certa forma, foi muito beneficiado nessa sequência pós-período militar, né? Uns chamam de golpe, outros de revolução, eu prefiro os primeiros. Com os governos que teve a liderança do governo Fernando Henrique, que busca modernizar uma série de coisas da administração, responsabilizar o Estado, diminuir um pouco o tamanho do Estado para dar mais eficiência ao processo. E tivemos, na sequência, o governo do presidente Lula, que eu peguei grande parte desses 12 anos lá, os 8 anos do presidente Lula, e o primeiro mandato, aí, grande parte, os 2 primeiros anos, 2, 3 primeiros anos da presidente Dilma, em Brasília. Então eu posso colocar claramente o seguinte, e peguei um ano de Fernando Henrique também. De fato, ele foi implantar ano em 2001. Como é que eu vejo na ciência e tecnologia? Eu não posso diferenciar a ciência e tecnologia do ensino, né, da base. Então, eu acho que houve um crescimento muito importante no governo do presidente Lula e, na sequência, mantido pelo presidente Dilma, no sentido da expansão do acesso à universidade pública e gratuita. Isso diretamente com a universidade pública, com o crescimento, né, da universidade. Nós tínhamos no início do governo dele apenas o campus de Fortaleza da Universidade Federal. Foi criado campus no interior, foram abertos esses institutos, foram criadas mais 2 universidades federais no estado do Ceará. Isso para colocar o estado do Ceará, isso foi uma política nacional. Então esse crescimento é muito importante. Na área do conhecimento, que deriva, né, em grande parte, é assentado, não que seja uma coisa bionífica, mas tem relações com a formação,
nós temos a pesquisa e temos a inovação. Então, acho que os mecanismos, as políticas de desenvolvimento científico e tecnológico, eu diria que elas foram expandidas. E que nós estamos precisando agora, isso está muito claro nessa fase crítica que nós estamos vivendo do ajuste fiscal, na eficiência. Esses programas, apesar de muito importantes, eles cresceram muito rápido e se busca agora uma eficiência melhor desses programas. Ciências Sem Fronteiras. Então, todos esses programas, até para a sua manutenção, eles estão passando, todos eles, né, por um processo de busca de eficiência. E é isso que o ajuste fiscal está fazendo. É um desafio a cada um de nós. E a minha entrada no Centec entra numa área de ajuste. Então, nós temos que sermos, eu dizia isso na minha posse, nós temos que ser duplamente eficiente. Eficiente pela necessidade permanente de um preceito constitucional de sermos eficazes e eficientes. Mas, mais que isso, nós estamos vivendo uma fase de ajustes. Então, todas essas políticas, a implementação dessas políticas de ciência e tecnologia no país, que tiveram um crescimento, eu diria, muito rápido, uma abertura muito rápida, uma acessibilidade muito grande, horizontalmente, né? Foi um acesso muito maior. Nós temos que agora fazermos do limão a limonada, ou seja, temos que verticalizar isso gastando menos. O julgamento que eu coloco é qualitativo, né? Apesar de engenheiro, eu vou agora usar da ciência dos meus colegas das humanas. E professores, né? Né? Que são muito maiores do que nós outros. É o seguinte, é que precisamos de ter. Nós crescemos muito rápido. Eu poderia tirar desperdício, é uma frase forte, mas eu diria que prefiro ajustar maior eficiência. Eu diria que o problema que nós estamos passando agora, temos aí questões ligadas à corrupção, a desvio, não sei o quê. Existe, são coisas sérias, é uma coisa importante. Mas eu diria que mais importante é botar eficiência, é diminuir os desperdícios, é a grande questão na saúde, na educação, na ciência e tecnologia, enfim. É o desafio da nossa fase agora. Eu acho que a sociedade deve estar mobilizada para cobrar cada vez mais eficiência na área da saúde. Tem se gasto recursos importantes no Brasil. O controle da sociedade, isso é muito importante, entendeu? Mas o controle que não precisa ser aquele controle totalmente estruturado, conselho com 1000 pessoas. Olha, conselho com 10 é difícil, com 20, com 1000 vira esses conselhos chineses, né? Vamos dizer que 1000 pessoas na mesma hora, fala de continência, uma meia dúzia que manda. Então, é uma coisa, sabe, eu acho que precisamos de ter mecanismos efetivamente, né, mais enxutos. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E cobrança de resultados mesmo, né? Nós temos que ter esses programas todos mantidos, eles foram muito importantes, mas eles até para ser mantido, né, esses programas todos, sociais e técnicos e econômicos, eles precisam ser mantidos, mas eles precisam serem bem administrados e cobrados. E aí, esse controle social que você está falando, é um controle, dizer assim, sem necessariamente ser, eu desconfio muito, a tendência nossa latina é de buscar criar uma instituição, um conselhão, que dê conselho para tudo, que passa o dia reunido discutindo as coisas, a gente termina não tendo tempo de fazer. Então é importante que a gente consiga ter tempo para fazer as coisas. Ou seja, que precisamos de ter o controle social de maneira objetiva, mecanismos mais enxutos, né? Eu acho que a imprensa tem um papel importante, a transparência aplicação desses recursos, a eficiência dos usos. Às vezes a gente compra tanto remédio que não usa, fica estocado, ninguém sabe. O negócio, ele tem mais dinheiro para comprar do que para distribuir, então fica uma coisa complicada e aí não chega na atividade de fim. Então é isso que a gente tem que avançar em todas as áreas, mas, repito, para ter uma visão mais larga. E aí, saindo um pouco do contexto puramente partidário, eu diria que tivemos aí, no pós-regime militar, né, nesses últimos 25 ou 30 anos, uma situação muito boa, aumentou-se a eficiência, o Estado passou a ter alguns ajustes importantes, né, que tivemos aí. Tivemos uma expansão rápida e agora estamos fazendo esse ajuste. Isso faz parte da dinâmica empresarial no mundo todo.
Veio da Europa, está passando por um ajuste agora, o próprio Estados Unidos passou, já está saindo um pouco mais rápido do que a Europa, enfim, mas faz parte, é natural. Você tem aqueles, né, aquela sanfona, você expande e precisa ajustar. E aí é nisso que vai o crescimento mais. E, portanto, nós temos que passar por essa fase fazendo duas coisas simultâneas, gastando um pouco menos e melhor. Eu acho que nós temos que ter a noção exata das pessoas. O ensino fundamental, o ensino básico, ele é fundamental que seja, nós tenhamos mantido esse ensino público e gratuito. Agora, o que precisamos ter é um uso eficiente e que as pessoas, os beneficiários e os não beneficiários direto desse programa têm que ter uma noção que eles têm custo. Isso sim, isso é uma coisa, né? Outra é você, mesmo simbolicamente, cobrar um pequeno valor. Eu acho que não precisamos disso. Nós precisamos ter transparências claras. Nós precisamos dar acessibilidade para que as pessoas que não têm os recursos mínimos necessários possam acessar uma escola pública de qualidade universalizada. Essencialmente, uma escola fundamental e uma escola técnica. O Ceará agora faz um desafio que o Centec está diretamente envolvido com esse programa, que são essas escolas técnicas de segundo grau em tempo integral. São os colleges, são os colleges cearenses. Então, esse trabalho, esse desafio, são 140 unidades construídas nesses últimos 4 anos. O Centec tem a provisionalidade, tem a responsabilidade de implementar, disponibilizar todos esses técnicos, recrutar, selecionar, treinar esses professores para essas instituições do ensino. E essas instituições de tempo integral já estão funcionando? Já estão, mais de 104 delas já estão em funcionamento, né? 104. Ou 112 agora, devem entrar mais algumas aí. Eu não estou com esse número atualizado, esse número eu trago ainda lá do planejamento, lá da Assembleia, nas discussões que tivemos lá. Eu diria que o aumento de eficiência passa muito, né, por você ter, vamos dizer assim, muito melhor publicizar o que é que vai para cada escola, como é que é gasto, quais são os mecanismos que sejam implementados. Melhoramos muito já com autonomia, a diretora da escola, com a eleição para a diretora da escola. Nós fizemos os passos essenciais, agora nós temos que aprimorar os mecanismos usando ferramentas técnicas e tecnológicas e inovativas. Nós não precisamos de nos atermos à ideia clássica de que para as pessoas saberem que aquilo tem um custo, ele precisa de pagar com o que ele não tem. Isso não é o mecanismo. Botar o dinheiro artificial no bolso dele para pagar o que ele não tem, não é o melhor. O melhor mecanismo é que ele tenha um acesso, que ele saiba que tem um custo e que tem um comprometimento social pós-formando ou pós-formado. Eu diria que esse mecanismo é mais transparente, é mais objetivo, tem menos perda de recursos, porque não se está repassando o negócio, para o cara fazer de conta que recebe, o outro faz de conta que está pagando. Enfim, nós temos que ter uma coisa mais direta, cobrar melhor resultados, proporcionar melhor competição, fazer ranking dessas escolas, competição entre as cadeiras essenciais, as disciplinas essenciais, fazer com que a sociedade participe disso e tenha orgulho. Já é no Centec assim e vai continuar sendo vocacionais, ou seja, né, são cursos que derivam da necessidade, das características do meio, tanto ambiental como sociocultural. Então, essa demanda, isso é uma coisa legítima, uma coisa que já existe, o que nós precisamos é aperfeiçoar isso. Mas eu diria que seria provocativo a nós mesmos, agora uma mensagem para os nossos companheiros do Pop Centec. Precisamos ser provocadores. Além de fazer isso, a meu ver, falta um pouquinho, falta o sal, falta aquele instinto do amanhã, aquela vontade de sair da mesmice, né? Que é qualificar, aprofundar o conhecimento em áreas inovativas, em áreas novas. Eu acho que cabe à excelência, cabe aos professores, cabe aos orientadores, enfim,
a direção das instituições, não diria só do Centec, mas vamos ouvi-las a todos, da Secretaria de Educação, dos institutos, das universidades, da Secretaria de Saúde, que há um interrelacionamento entre educação e saúde muito forte, com tecnologia no meio, e a gente está aportando um pouco um estreitamento de coisa nesse sentido, de usando suporte tecnológico para facilitar as pessoas educarem para a saúde na escola. Tem um piloto sobre isso já em discussão. Eu diria respondendo que precisamos botar esse sal, que é trazer para cá o amanhã. E isso nós não podemos cobrar dos nossos, nem mesmo dos governantes. Nós temos que provocar. As pessoas que são pagas para pensar, por saber, têm a responsabilidade de conhecer o que tem no mundo, o que é a tendência, o que é que a gente pode inovar e fazer melhor e provocar, mesmo respeitando as vocações. Eu acho que não é porque a região do Tauá é a terra do bode, é a terra do carneiro, é a terra do... né, que tem algumas características... ligada ao mar, né? Exato. Então, essas características são absolutamente importantes. O Jaguaribe está hoje marcado ali pela fruta, ali no Médio Jaguaribe, pelo alimento, de um modo geral. Isso é absolutamente fundamental. Isso já é assim e precisa ser melhorado. Mas eu diria que cabe, e aí esse recado é para nós todos, a nós todos pensarmos no algo a mais que possa qualificar melhor isso, que é a inovação. A minha mensagem é ambientalista para você e para o cearense. Eu acho que a gente tem que respeitar esse ambiente que nós vivemos, é um ambiente desafiador, por excelência. Desafia não só a nós que aqui moramos, como desafia as pessoas no mundo compreender. Eu gostaria que o jovem que lê ou que vê em algum áudio que ele está falando aqui, busque um mapa do mundo e olhe que a 10 graus de latitude norte e sul, em torno do Equador, só tem essa região semiárida no mundo todo. Todas as outras regiões no entorno do globo são úmidas, tipo a Amazônia aqui no Brasil, que também está na região equatorial. Então nós somos diferenciados, né? E o mundo todo tem interesse disso. Eu, como presidente da FUNSEMI, tive o privilégio de mexer com isso numa escala internacional muito grata. Ainda hoje eu sou muito grato de ter vivido essa fase da minha vida profissional. Criamos, por estímulo disso, um centro nacional, que é o CPTEC, que foi criado pelos países da OCDE, com envolvimento também da China e do Japão, um centro internacional na Universidade de Columbia, em Nova York, que é o centro de aplicações de conhecimento, porque nós aplicamos conhecimento do mundo todo sem ter grandes filtros na época, um pouco de reverência tecnológica, mas tivemos o privilégio de fazer isso aqui. Isso serviu de espelho para criar um CPTEC no Brasil e criar o IRI, lá em Colômbia. Os países criaram, e o Brasil é signatário também. Então, eu diria que a grande mensagem é essa, da gente ter, conhecendo essa realidade diferenciada, o mundo todo tem interesse em alguns aspectos ambientais dessas diferenciações. Tirar um proveito disso, fazendo coisas novas, inovativas, com conhecimento, com segurança e com muita cearensidade, né? Com muita garra.